Buenas, estamos aqui novamente. Hoje é um assunto em que eu venho preparando a vida inteira minha, diz respeito à educação. Educação é o tema. Eu sou filho de professor, de professora, meu irmão gêmeo professor, minhas irmãs professoras, uma família de professores. E lhes confesso que a inquietação é muito grande. Mas realmente é muito grande. Porque esse que está falando com vocês agora, no tempo do primário e ginásio, eu aprendi o português, inglês, francês, espanhol e latim. Depois a filosofia. Soletração, declamação, leitura, compêndios inteiros, enciclopédias inteiras, ler nessa época, na minha juventude, saindo da infância para a juventude. E hoje, diminuição de vocábulos. Como pode ser isso possível? Diminuir a capacidade intelectual do indivíduo, a diminuição do volume de prosa, de vocábulos, de palavras? Como assim? Se nós temos à disposição toda essa parafernália tecnológica de conhecimento humano e de técnicas especializadas que estão na nossa casa, que estão nas nossas escolas, e como que diminui a capacidade de raciocínio, de reflexão? Como que pode isso aí? Porque há um erro terrível na educação. Nós devemos lembrar que não se combate o ignorante. Nós temos que combater a ignorância. Isso se faz com educação sólida, abrindo espaço para os jovens fazer o simples, perguntar. E as nossas escolas, e isso me refiro não é só no Brasil, mas é o mundo todo, estão permitindo que as nossas crianças e adolescentes perguntem. A pergunta é basilar na formação e na transformação da realidade social e educacional no mundo que vivemos. A raça humana é movida pela curiosidade. Nós não vamos exercer a curiosidade, pedagogicamente falando, sem permitirmos a pergunta. Já disse em outros vídeos que aquela pessoa que se atreve a fazer uma pergunta não é só necessariamente num plenário de uma escola, mas num plenário, por exemplo, de uma sede partidária. Quem faz uma pergunta já é taxado de diferente. O que ele quer? O que ele quer com fazer essa pergunta? Não tem que perguntar. Se estão negando para nós e para as nossas crianças e os adolescentes o direito de perguntar, então nós estamos obliterando, nós estamos aniquilando com o espírito humano. Isso é um desastre para a educação. E mais, nós estamos ainda perdendo, até porque estão retirando de nós a capacidade fundamental também da humanidade, da raça humana. É o livre-arbítrio. É o dissenso para chegar no consenso. Se não perguntam, não tem respostas. Ou as respostas já vêm numa encomenda feita, porque as pautas que vêm para a educação não são pautas movidas para atender a curiosidade ou a formulação das perguntas dos nossos jovens. Não. É apenas para atender interesses privados que querem vender este ou aquele equipamento tecnológico com a sedução de que esse aparelho tecnológico vai substituir o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a capacidade da criança e do adolescente de desenvolver o seu intelecto, estimulando-lhes a curiosidade. Se não for permitir-se continuar essa proibição de fazer perguntas nas nossas escolas e utilizarem tarefas outras que não estimulem o senso crítico e os atos reflexivos, então esqueçam tudo, porque nós
estamos na borda de um colapso educacional no mundo todo. E, de outra parte, como que nós vamos atender à reivindicação maior do espírito humano se nós somos massacrados e se nós massacramos as nossas crianças diariamente com toda essa parafernália tecnológica em cima de nós? Diariamente. A pauta da educação no nosso país não é movida por uma pauta de educação no sentido de que a criança aprenda a desenvolver o seu intelecto, o seu volitivo. Não. Lamentavelmente eu tenho que dizer que não. A pauta é direcionada a interesses privados, de mercado, de venda. Esse caminho é altamente perigoso, porque se nos tiram essa capacidade de refletir, estão nos tirando a autonomia de saber e de ter conhecimento. É um desastre para a educação isso aí. E os governos, então, eles estão procedendo corretamente, colocando essas máquinas de ciências tecnológicas nas nossas escolas, ou, de resto, apenas estão numa agenda mundial de interesses de plataformas com a visível finalidade de não permitir que as gerações de hoje sejam estimuladas a pensar. Temos anotado aqui vários assuntos, vários temas, várias abordagens, mas prefiro esse improviso de um educador e que sempre que me foi dada uma oportunidade para dizer alguma coisa, sempre disse: a educação, vamos colocar isso na cabeça, governantes, vamos colocar isso na educação se faz nesses atos reflexivos da educação pura: ler, escrever, declamar, soletrar, fazer esse básico. Porque cada vez que nós tomamos um ato desse, de recitar uma poesia, de escrever um verso, um texto, uma prosa, uma crônica, aprender a ler um texto, interpretar o texto, ter um senso crítico, estimular que o meu colega pergunte para mim e eu pergunte para o colega, isso é educação. Sem isso aí, nós vamos ser vassalos do sistema, marionetes das tecnologias. Obrigado.